sou o Bruno Cerci, ortodontista, e estou aqui com um dos maiores nomes e ortodontistas mais experientes do país, o Dr. Vladimir Cerci, para falarmos sobre o tema: quais tratamentos podem ser feitos por alinhadores ortodônticos invisíveis, né? Então, obrigado pela presença de todos. A nossa transmissão é ao vivo, está sendo feito pelo Facebook e Instagram, e é interativa, então todo mundo pode ir mandando perguntas para nós conforme surgirem algumas dúvidas, tá? Então, a proposta desse tema de hoje é exatamente informar quais as indicações de uso dos alinhadores, né? Porque muitos pacientes nos vão em busca dos alinhadores, nos procuram para saber se todos os casos podem ser tratados de uma maneira ideal. E não, eles não são todos os casos, então acho que esse vai ser o intuito da nossa live hoje aqui, tá? Nós vamos seguir na mesma formatação da primeira live, que nós vamos trocando algumas perguntas e conforme for surgindo dúvidas, podem ficar à vontade para nos perguntar, tá? Então vamos às perguntas que já foram nos enviadas aí durante a semana. Primeira pergunta para o Dr. Vladimir: como surgiram os alinhadores invisíveis? E era uma necessidade de mercado ter um produto que ficasse menos evidente? Muito bem, boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, pela audiência, e vamos tentar esclarecer esses pontos que julgamos muito importantes no momento em que existe muita desinformação referente ao uso ou não uso dos alinhadores. A importância do sorriso acabou sendo determinante, visto que muitos trabalhos mostram que um sorriso com características estéticas assim favoráveis extrapola a satisfação pessoal. É muito mais então do que um simples prazer, uma simples alegria ter esse sorriso, porque esse sorriso que é agradável, que é amplo, que é acolhedor, que é harmônico, proporciona uma maior aceitação desse indivíduo na sociedade como um todo, assim. Isso se reflete particularmente num aumento muito importante da autoestima desse indivíduo. Ou seja, nós estamos numa época dessa valorização estética, não temos como lutar contra isso, e essa valorização da estética acabou por si só impulsionando, gerando muitas pesquisas no desenvolvimento de aparelhos que fossem também mais estéticos. Vale ressaltar que muitos pacientes que já tinham se submetido a tratamentos anteriores com aparelhos convencionais e não estavam satisfeitos com resultados, muitos pacientes adultos que não tinham se tratado no momento adequado por falta de oportunidade, por falta de uma situação econômica mais favorável, buscavam esse tratamento já na idade adulta, um tratamento ortodôntico, mas não queriam ter uma aparência juvenil que julgavam que era conferida por um aparelho convencional. Então, o mercado acabou se encarregando disso. Num primeiro momento, passamos a contar com aparelhos estéticos, aparelhos fixos estéticos, num primeiro momento de porcelana, no segundo momento com cristal de safira, que já eram aparelhos que resolviam e que continuarão sendo uma ótima opção para tratamentos que exijam correções mais importantes, não só dentárias, como esqueletais. E a partir então dessa valorização, desse impulsionamento do mercado, a resposta é que, de fato, esse produto assim acabou sim sendo uma exigência do mercado e foi impulsionado e hoje passou a fazer parte do nosso dia a dia no consultório. Perfeito. Quer seguir com a tua pergunta agora? E eu gostaria de perguntar ao Dr. Bruno o que são os alinhadores invisíveis e como
é que eles atuam, como que eles corrigem as posições dentárias? Bom, os alinhadores invisíveis, eles são um tipo de aparelho ortodôntico, né, que se constitui de uma série de placas transparentes que vão fazer o movimento dos dentes, né. Nós trabalhamos geralmente com pares, então toda a movimentação vai trabalhar a arcada superior e a arcada inferior ao mesmo tempo, e essas movimentações são planejadas para acontecer. Cada dente vai movimentando de pouco em pouco a cada placa que é trocada, né? Dependendo do tipo de movimento, do tipo do planejamento do caso, da complexidade do caso, você pode usar até outros acessórios, assim como a gente usa o aparelho fixo ou elástico, usa a mecânica ortodôntica, entre outras coisas. Você pode agregar outras coisas, mas os alinhadores são placas transparentes, como são placas de acetato, aquelas famosas placas de clareamento, né? Mas obviamente eles têm um material específico para isso, um material diferenciado para poder fazer a movimentação do dente. No caso do Invisalign, por exemplo, que é a marca de alinhadores que nós trabalhamos, eles trabalham com um material patenteado que se chama Smart Track, que ajuda na movimentação e traz alguns benefícios, como eles foram os primeiros a entrar no mercado, então eles detiveram por muitos anos muitas patentes e trabalharam de maneira a sempre tentar manter isso mais para frente, mais avançado do que as outras companhias. Claro que tem muitas outras companhias com alinhadores muito bons, né? Mas acho que uma das coisas mais interessantes é aí todo o suporte, o banco de dados e os investimentos atrás de investimentos que vêm sendo feitos para manter a qualidade do produto, para a gente poder ter resultados. E obviamente como nós sempre estamos preocupados em obter resultados, então quanto melhor a ferramenta, quanto melhor o aparelho, né, mais interessante para a gente alcançar os nossos objetivos, que é a satisfação dos nossos pacientes e conseguir chegar onde nós gostaríamos. Bom, a outra pergunta eu respondi. Eles corrigem a exposição do dente fazendo movimentações pequenas, sutis, gradativas, a cada troca de alinhador, né? Então, quando a gente faz o plano de tratamento, você já vai ter uma ideia aí de toda a movimentação que vai acontecer e qual seria a sequência. Quer fazer uma complementação? Não, acho que foi completa a sua resposta, agradeço. Perfeito. Tá, vamos para a próxima pergunta, então, doutor Vladimir. Os alinhadores são indicados para quais tipos de tratamentos ortodônticos? Ok, eu acho que é muito oportuna essa pergunta, exatamente porque a grande maioria dos pacientes que nos procuram, às vezes com maloclusões muito severas, com problemas ósseos importantes, tem em mente que também os seus casos poderiam ser resolvidos apenas com os alinhadores. Infelizmente, isso ainda não é possível, isso ainda não é verdade. Hoje, sim, está mais ou menos estabelecido que os alinhadores são muito indicados e muito eficientes quando a gente tem uma abordagem de maloclusões de cunho dentário, que a gente considera como leves ou moderadas. Esses pacientes não podem ter apinhamentos, faltas de espaço maior do que 5 milímetros, assim como não podem ter espaços remanescentes, diastemas, aqueles espaços sobrando entre as arcadas, de 5, 6 milímetros, mais do que isso não seria indicado. Aquele trespasso de vertical, que a gente chama de sobremordida, o quanto o dente superior cobre o inferior, não poderia ser extremamente acentuado aquele paciente que o dente inferior praticamente toca no céu da boca, não teria uma indicação para o tratamento com um alinhador. Os arcos dentários, assim, se eu tiver um respirador bucal e que tem uma maxila muito atresiada, muito apertada, o tipo de expansão feito pelos alinhadores inclinaria excessivamente o dente, então também não haveria indicação para esse paciente.
embora pudesse ser feito um tratamento associado com o uso de um expansor e, na sequência, o alinhador. Pacientes que têm excesso ou falta de queixo, assim, os retrognatas e os prognatas, se essas discrepâncias não forem maior do que 2 milímetros, 2,5 milímetros, também podem ser tratados com os alinhadores. E como última indicação, assim, os pacientes que têm problemas sagitais, desvio de linha mediana de até 3 milímetros, também podem se beneficiar e muito de um tratamento feito às custas de alinhadores dentários. Não, acho que foi bem completa a resposta. Eu poderia complementar, assim, por exemplo, o caso de mordida profunda, né, que comentou que seria quando os dentes, né, mordem muito profundamente até chegam a tocar lá na boca, dependendo da magnitude dessa mordida profunda, sim, em alguns casos também é possível tratar, mas aí vai depender muito da avaliação individual de cada caso e descobrir por que tem exatamente a mordida profunda. Então tem alguns detalhes técnicos importantes para serem avaliados para você poder chegar à conclusão de se o teu caso tem uma indicação e vai ter um sucesso no resultado. Complementando talvez uma outra questão que é um pouco polêmica ainda, mas que não chegou a tocar, seriam os casos ortocirúrgicos, né? Os casos onde você vai fazer uma modificação grande de face, você vai fazer uma alteração importante na face, podendo recuar uma mandíbula ou avançar a mandíbula numa magnitude maior. E para isso a gente precisa trabalhar com o preparo. Então, normalmente quem vai fazer uma cirurgia dessa, para uma transformação da face, você precisa colocar aparelho ortodôntico, fazer um primeiro momento de preparo para poder fazer a cirurgia e aí sim voltar a finalizar. Nos casos de alinhadores já tem alguns colegas fazendo, ou propondo situações híbridas, né, de iniciar com fixo ou ir para o fixo no momento da cirurgia, mas somente com o uso dos alinhadores ainda é algo que vem sendo estudado e desenvolvido. Na minha opinião pessoal, eu acho que é uma questão de novo de cada caso é um caso, uma individualização do estudo. Se você tiver que fazer pequenas movimentações para tornar o caso viável, né, e não tiver nenhuma limitação de movimentação dentro dessas que o Dr. Vladimir acabou de comentar, dificuldade de alguns movimentos específicos, e você consiga chegar no momento pré-cirúrgico adequado com alinhadores, por que não? Ele só tem todo o resto da complexidade da discussão do caso com o cirurgião, do momento cirúrgico e outras coisas importantes. Então, para ir para uma opção dessa, você tem que estar com uma equipe muito bem sintonizada e saber exatamente o que está fazendo para poder chegar numa situação de cirurgia. Concorda com essa? Muito completa a resposta, muito obrigado. E uma pergunta agora para o Dr. Bruno, uma pergunta que é muito recorrente, isso a gente ouve praticamente todos os dias aqui dentro do consultório, assim, sobre a questão da idade para indicação. Então, muitas mães têm essa preocupação, esse cuidado e vêm nos perguntar sobre se em todas as idades é possível submeter-se o paciente a um tratamento com alinhadores. Então, é essa a dúvida de muitas e muitas pessoas hoje, doutor. Eu acho que nós vamos acabar sempre voltando na mesma questão, que é a individualização de cada caso, o estudo de cada caso e o profissional, quem que está estudando e trabalhando e comandando cada caso, né? Acho que essa vai ser a parte mais importante, o seu ortodontista vai acabar superando o aparelho. Por quê? Porque sim, ele pode ser usado para todas as idades, mas ele vai depender de novo da avaliação e da individualização do estudo de cada caso de uma maneira mais personalizada. Por exemplo, hoje nós temos no Invisalign até para crianças, né, que se chama Invisalign First. Seria você fazer uma primeira fase de tratamento numa idade onde o paciente ainda tem uma dentição mista, ou seja, ele tem dentes de leite junto com os dentes permanentes, e depois você ir para um segundo momento
lá na segunda fase do tratamento ortodôntico. Então você dividiria isso, né? Quais são os poréns disso, né? No Invisalign First você tem que ter uma família comprometida, né? Porque o paciente numa idade dessa vai ter dificuldade de usar um alinhador, vão ter algumas situações de perda de aparelho e de outras dificuldades que vão ter que ser muito bem conversadas antes de se iniciar para não ter nenhum desconforto maior depois e você está deixando todo mundo satisfeito, né? Simplesmente só propor uma ideia sem discutir as situações no meio do caminho é muito fácil, mas sim, pode ser usado inclusive nesse primeiro momento, né? E aí depois, adolescência, adultos, terceira idade, qualquer idade é idade para usar alinhadores, desde que se encaixe dentro dos pré-requisitos, né, como nós conversamos aqui. Então, as dificuldades de alguns movimentos específicos é o que vai determinar quando você pode usar cada caso. E mesmo quando tem N complexidades, se o paciente, se a família estiver super disposta a cooperar e trabalhar juntos, sim, você consegue fazer alguns tratamentos mistos, híbridos e consegue pelo menos uma parte com tratamento com alinhadores ou fazer outras situações que você conseguiria abordar todas as idades e a maioria das situações específicas. Muito a propósito, na próxima pergunta exatamente trata disso. Também é uma questão que está na linha de frente hoje, talvez seja a famosa bola da vez, assim, onde se discute o uso dos alinhadores associados a algum outro tratamento ortodôntico. De leve, o senhor já entrou nessa questão, mas eu gostaria que o senhor se estendesse mais desse tipo e que tipo de associações são possíveis com aparelhos convencionais, com expansores, enfim, o que pode ser feito associado ao alinhador para que os pacientes tenham mais benefícios? Tá, acho que vamos começar então respondendo isso pela dificuldade de cada tipo de tratamento, né? Então vamos pegar adolescentes, adultos, etc. Se algum tipo de movimento que nós ortodontistas sabemos que é mais complexo de se fazer é girar um dente. Então, dependendo de quantos graus esse dente tem de giro, ele se torna um movimento mais complexo para ser feito com alinhadores, né? E então, nessas situações vamos pensar em giros complexos ou qualquer uma das outras limitações, nós sabemos que os dentes podem extruir, eles podem descer tantos milímetros, eles podem inclinar. Dentro das limitações, você conhecendo elas, você pode propor, às vezes, um início com situações de aparelhos fixos ou botões ou algo rápido para resolver isso rápido, depois entrar com os alinhadores. Aí você aumentaria a chance de sucesso e até reduziria o tempo do próprio alinhador, tendo efetividade e sucesso no tratamento. Mas, de novo, cada caso é um caso, tem que ser estudado. Poderíamos usar algum outro tipo de tratamento ortodôntico, tratamento híbrido, onde nós trabalharíamos, por exemplo, com um dos arcos, o inferior normalmente, que aparece menos, um aparelho fixo, pode ser até o estético também, que apareceria pouco, e o aparelho superior, as placas dos alinhadores, dos Invisalign. Mas, de novo, cada caso é um caso. Mas seria uma situação interessante também, que são os famosos tratamentos híbridos que vêm sendo propostos. Eu acredito que essas seriam situações de tratamentos associados. E sim, obviamente, que nem tu já tinha comentado, no caso de tratamentos preventivos e na primeira infância, sim, nós podemos primeiro fazer disjunções, né? Então, você tem uma criança que tem um problema ortopédico, um problema ósseo, esquelético, e você quer associar algum tipo de movimentação nos incisivos que vão estar tortos, você pode sim ter um ganho ósseo no primeiro momento com um aparelho ortopédico fixo, né? Um disjuntor palatal ou qualquer outro aparelho, e aí sim entrar com os alinhadores para fazer pequenos movimentos em alguns incisivos para passar toda essa fase de espera do Invisalign First. Então, no primeiro momento
que você teria que aguardar até o segundo momento de iniciar a ortodontia, a correção definitiva, você pode trabalhar dessa maneira, né? Então teria também essa situação. Muito bem respondido. E também uma curiosidade, Bruno, assim, de muitas e muitas pessoas. Aí entra um misto de curiosidade, de querer saber como é feito, como é planejado. Uma pergunta assim, que a gente observa que também é muito feita aqui pelos pacientes como esses alinhadores são feitos? Eles são feitos de acordo com a necessidade de cada paciente, de caso a caso? A questão da moldagem, como que ela é definida, como que isso contribui, como que isso auxilia nesse planejamento, nesse desenvolvimento do raciocínio, do planejamento do caso. Gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, porque realmente é uma pergunta que atiça a curiosidade de muitas e muitas pessoas assim, no dia a dia. Sim, o alinhador ele é feito de acordo com a necessidade de cada paciente, mas de novo, eu volto na mesma questão. Quem vai ser o responsável por planejar e por arquitetar esses movimentos e como eles serão feitos, né? Então acho que essa é a questão mais importante a ser discutida, né? Porque quando tu faz o primeiro plano de tratamento, o próprio software tem alguns algoritmos de inteligência artificial que eles vão relocar alguns dentes, e o ortodontista, no primeiro momento, ele já vai dar informações importantes de como esse caso deve ser conduzido. E depois ele tem que refinar esse plano de tratamento até chegar numa solução ideal. E aí vem junto a partir do conhecimento. Se o ortodontista tem conhecimento e fundamento sobre toda a biologia e movimentação dentária, mecânica, biomecânica, que ele aplica num aparelho fixo, ele vai aplicar esse raciocínio para programar esses alinhadores de sequência e ainda sabendo das limitações. Em alguns casos, ele tem até algumas vantagens em situações específicas, alguns tratamentos específicos, ele vai ter até vantagens, né, sobre o aparelho fixo. E o molde ele é definido através, na verdade, de um escaneamento tridimensional, né? Nós temos aqui um equipamento no consultório, que é um scanner 3D, o do Invisalign é chamado de iTero, né? E esse scanner 3D, a gente reproduz a mordida do paciente na primeira consulta, quando ele está aqui, como se fosse fazer um molde, tirar aqueles modelos de gesso. A gente não faz mais esse molde, a gente já faz o escaneamento direto, e ali a gente tem N informações importantes que a gente já pode compartilhar, já pode simular o paciente do lado para ele ver como que ficaria o tratamento dele. Isso tudo já numa primeira consulta, no primeiro momento, né? Então isso é um grande facilitador, né, nesse sentido. Eu poderia complementar a sua resposta dizendo que nós estamos vivendo um momento em que os profissionais começaram a se dar conta que, ao contrário do que se esperava até pouco tempo atrás, é que com esses algoritmos, com essas pré-determinações dos scanners de alta, de novas gerações e tudo mais, que os profissionais seriam relegados a um plano secundário dentro do desenvolvimento. E a gente está observando que está acontecendo exatamente o contrário. A cada avanço, a cada passo, a cada ano que se passa, fica mais evidente que para se lidar com um novo tipo de aparelho, que é, em última instância, o alinhador, assim como a gente tinha um bracket metálico, uma banda, um bracket de safira, hoje nós temos um alinhador, que na verdade é um outro dispositivo, é um outro tipo de aparelho ortodôntico, mas um tipo de aparelho que, como disse, ao contrário do que se esperava, exige, do ponto de vista de conhecimento mecânico, biomecânico, enfim, de todo o ciclo de um tratamento ortodôntico, exige muito mais do ortodontista, até pelo fato de ser uma tecnologia nova e que
de fato, agora que começa a ser assim, ministrado nos cursos de pós-graduação. Então, os profissionais têm que estar muito atentos, porque os conhecimentos de ortodontia são mais necessários do que nunca foram antes, assim, em relação a outras técnicas. E também em relação ao molde que você mencionou, o que eu tenho observado, assim, depois de quase 40 anos de experiência dentro do consultório, que o fato de nós termos um aparelho que, ao fazer um escaneamento, permite uma reprodução, uma impressão que a gente faz aqui mesmo no consultório ou via algum laboratório quando a gente manda os dados, assim, você acaba tendo um molde das arcadas absolutamente preciso. O que veio assim, particularmente em relação a crianças e alguns pacientes adultos que têm uma sensibilidade muito grande na região de palato mole posterior, que ao menor toque já tem uma predisposição à náusea, esses pacientes acabam sofrendo ou tendo um benefício absurdo assim. Esse talvez seja um dos grandes ganhos que a gente passou a obter nos últimos anos com esse tipo de dispositivo que a gente tem no consultório. Perfeito. Ok, eu acho que bem respondido aqui em relação às necessidades, ao molde. É uma pergunta assim que tem muito a ver com os planejamentos, com os clean checks, enfim, tudo que é feito antes de se iniciar o tratamento. É a pergunta sobre se o resultado que se espera, assim, a gente pode ter alguma noção, uma pré-determinação do que vai ser feito e do que o paciente vai receber após o seu tratamento? É possível essa pré-determinação? Sim, como eu acabei de comentar, né? Logo na primeira consulta, logo que você faz o escaneamento 3D, você já pode fazer uma simulação de como os dentes estão do paciente tortos e aí como ele ficaria logo na sequência. Para isso tem dentro do próprio software do scanner, a gente tem um programa que vai trabalhar no CAD/CAM. Importante de novo entender que quem vai saber se aquele movimento é possível é o ortodontista. Então o software ele vai trabalhar uma simulação rápida, óbvio, para fazer aquele encaixe dos dentes o mais rápido que ele pode, mas ele não vai entender se tem algum implante, se tem algum dente que não pode ser movimentado para fora porque já tem algum tipo de retração, se tem alguma limitação óssea que ele não pode ser movimentado aquele dente para lá, mas sim, claro, ele já nos dá uma guia do que pode ser feito, né? Ele já nos dá uma pré-visualização do que pode ser feito e nós mesmo naquele momento clínico a gente já faz a primeira arrumada sendo mais realista com o que pode acontecer e aí o paciente já tem um esboço do que seria o final do tratamento dele. Claro, esse momento é muito legal, é muito interessante, as pessoas adoram, se interessam muito por esse momento e claro, por si só ele já atrai para aquilo, mas de novo o teu profissional vai poder saber te orientar se aquilo acontece ou não e aí você tem uma indicação mais realista daquilo. E toda essa sequência segue depois de um plano de tratamento, que a gente chama de Clean Check, no caso do Invisalign, onde você vai aí sim fazer todas as movimentações específicas, todo o estudo do caso nos bastidores, horas de discussões do plano, para poder aí chegar num resultado mais preciso e apresentar para o paciente esse plano para ele saber como isso vai ficar. Isso é uma outra coisa muito legal, o paciente ser corresponsável, participar daquele momento e entender o que pode ser feito por ele e se ele já vai estar satisfeito. Então essa pré-visualização para o paciente também é muito legal e ele nos dá informações importantes quanto às expectativas dele, para a gente poder falar das nossas expectativas e da onde a gente quer chegar e poder dividir e chegar na melhor solução para todo mundo. Complementando, Dr. Bruno, eu gostaria de falar da minha alegria atual e da minha frustração anterior. Eu sempre me preocupei, ou nós sempre nos preocupamos aqui no consultório em anos passados,
em ter um sistema de discussão, de planejamento, de tratamento, com muitos recursos audiovisuais, muito uso de informática e tudo mais, com muitas projeções e tudo mais. E a minha frustração vinha do fato de eu estar projetando fotos dos modelos, da boca, da maloclusão, das radiografias, e discutir o que seria feito, mas sem que fosse possível fazer-se essa simulação Sim. mais efetiva do resultado. E eu me dava conta que depois de 1 hora, 40 minutos explicando quais eram os meus objetivos, os nossos objetivos para o tratamento em questão, que às vezes eu era surpreendido por uma pergunta que me fazia ter a certeza de que eles não tinham entendido quase nada daquilo que eu tinha explicado. E hoje eu estou assim, abismado em ver que você coloca o paciente frente a uma tela ou ao visor do scanner, do iPad, do scanner, e você faz uma simulação, assim, o paciente antecipa o resultado, ele está vendo, assim, e você vê que tudo aquilo que era muito difícil de se passar para o paciente, Ele faz a leitura antes. Ele faz a leitura antes. Às vezes ele termina, você vai simular e dizer o que você vai fazer, ele já começa a rir, porque ele já vê que lhe está sendo mostrado aquilo que ele quer atingir. Então é uma coisa, são ferramentas assim realmente muito, muito importantes que a gente passou a contar com elas assim no consultório. Maravilha, perfeito. Bom, agora tem uma outra pergunta aqui do Dr. Vladimir. Meus dentes são sobrepostos. Posso ter um resultado de excelência com o uso do Invisalign? Parece uma pergunta muito fácil, mas ela é muito mais difícil do que... Porque a gente está tratando de, vamos dizer assim, esses sobrepostos que alguém enviou a pergunta como... Na verdade, é o apinhamento. Nós chamamos de apinhamento, que são aqueles dentes, vamos dizer assim, levemente amontoadinhos, salientes, normalmente esse apinhamento, essa sobreposição dos dentes é decorrente da falta de espaço. Então, como que eu responderia no primeiro momento? Se essa sobreposição, ou esse apinhamento, ou essa falta de espaço, não for maior do que 5 ou 6 milímetros, e aí que entra o eu falei da dificuldade, nós tivermos dentes posteriores com um encaixe satisfatório, um encaixe adequado, com certeza a resposta é sim. Se eu tenho um problema, e esse problema estaria mais localizado nos dentes inferiores, nos dentes superiores, anteriores, com dentes girados, saltados, sobrepostos, nós poderíamos ter, dizer assim, nesse paciente em que a mordida posterior já é boa, um resultado de altíssima qualidade, um resultado que a gente consideraria como excelente. Agora, se além de eu ter essa sobreposição, desse apinhamento, eu tiver um problema esqueletal associado, eu tenho uma mandíbula muito para trás, eu tenho um prognatismo, um queixo muito para frente, assim, só a correção dessa sobreposição não vai ser considerado um tratamento desejável ou eficiente ou que vai resolver o problema do paciente. Então, como eu disse, a pergunta não era tão fácil, mas vamos ficar no primeiro caso em que o paciente já tinha uma mordida muito razoável na região posterior, só esse apinhamento embaixo, em cima, e com certeza esse paciente pode se beneficiar muito dos alinhadores. Deixa eu só fazer uma complementação nessa tua resposta. No caso de dentes sobrepostos, significa que está faltando espaço, então os dentes acabam ficando tortos e apinhados, né? E acho que só para complementar o raciocínio de quais seriam esses casos que você estava tentando
elucidar. Muitas vezes, quando a falta de espaço é tão grande, é a hora que você começa a pensar em extração de dentes, né? E nesse momento de extração de dentes é que entra a complexidade do fechamento dos espaços com alinhadores e outras coisas mais. Então, acho que seria uma dessas limitações que eu estava tentando falar, seriam casos nessa magnitude, né? Algumas pequenas outras correções anteroposteriores de classe, com os elásticos, as coisas podem ser feitas junto com a correção de apinhamento. Mas, de novo, é uma conjunção de fatores, estudo do caso, assim como você faria para um caso de tratamento fixo, né? Seria a mesma lógica, o mesmo raciocínio. A única diferença é que você teria que ver qual era a limitação de movimentação de cada tipo de aparelho para ver se ele comporta aquele caso e ter uma resolução com sucesso, né? Temos uma outra pergunta aqui na internet. Seria como exemplificar um espaçamento de 5 milímetros? Como exemplificar? Isso. Um espaçamento de 5 milímetros. Um espaçamento de 5 milímetros, assim, na verdade a gente poderia dizer que na maioria dos casos a gente tem uma somatória de 5 milímetros. A gente tem um espaço entre os incisivos centrais, laterais, caninos. Então, esses 5 milímetros, raramente ele existe localizado num determinado ponto, a não ser que seja por conta da perda de um elemento dentário num primeiro momento. Perfeito. Normalmente, esses 5 milímetros que eu mencionei de espaço são aqueles espaçozinhos que estão distribuídos entre os diversos dentes da região anterior. Que também é chamado do famoso diastema, né? Então, esses espaçamentos entre os dentes são os diastemas. Então, hoje tem algumas até modelos aí que tem aquele espaçamento bem entre os dois cílios centrais superiores e ficaram famosos. Algumas meninas até às vezes pedem para abrir em alguns países, é uma loucura isso. Mas esse seria o diastema, seria esse espaço entre os incisivos, né? Bom, vamos para outra pergunta, que já estava aqui no nosso script. Quais são as principais vantagens dos alinhadores invisíveis? Bem, eu acho que aqui é uma coisa muito interessante, né? Assim, como ele veio, foi uma exigência de mercado da valorização da estética. O primeiro ponto é exatamente que ele atinge em cheio. Ele tem uma alta estética. Claro. Por quê? As empresas que fazem os alinhadores, que confeccionam, se prepararam para que tivessem os plásticos muito transparentes, permitindo que o paciente, durante o uso, exponha toda a cor, toda a forma dos seus dentes, assim, dando a impressão que ele não está usando absolutamente aparelho nenhum. O que se imagina é que o dente está um pouquinho mais brilhoso, alguma coisa mais polido, ou seja, a estética é realmente muito boa. Essa seria a primeira vantagem. Uma segunda vantagem que alguns autores e nós mesmos também podemos considerar como vantagem, que é o fato dele ser removível. É muito útil, por exemplo, se nós temos um paciente, e temos assim, pacientes que trabalham com mídias, em comunicação, apresentam telejornais, essa coisa toda, durante a sua atividade, esse profissional retira o aparelho e se apresenta absolutamente sem nada, tal qual obviamente que logo depois ele coloca, assim, profissionais que dão determinadas aulas, que participam de lives, etc, se beneficiam bastante. Obviamente que ele é uma vantagem e pode ser uma desvantagem se a gente estiver tratando de um paciente que não é cooperador e ele acaba, em relação ao tratamento como um todo, tendo um impacto bastante negativo. Como vantagem para o paciente é o conforto, são aparelhos que ferem muito pouco a mucosa, eles são muito tolerados pelos tecidos moles da face, por lábios, por
bochecha, por língua. São aparelhos que, pelo fato de serem removíveis, facilitam e muito a questão da higiene bucal. O fato deles usarem todo o conjunto como ancoragem permite que a gente tenha, para movimentos pequenos e específicos, que a gente tenha um controle absoluto desse movimento. Pacientes que praticam esportes em que existe contato físico e que eventualmente qualquer toque na boca, no lábio, na bochecha, quando ele está usando um aparelho fixo, convencional, teriam algum tipo de lesão, de corte. Estou falando de contatos, de batidas relativamente suaves, não estou falando de traumas. E só, desculpa interromper, mas só para completar essa resposta acho importante, claro, mesmo quando está usando aparelho fixo, né, nos nossos pacientes de aparelho fixo, nós temos vários pacientes, às vezes jogadores de basquete profissional ou alguns outros esportes de impacto, né, de contato, a gente pode fazer sim protetores bucais, mas dependendo do nível de exigência do jogador ou do atleta, ou às vezes mesmo de quem pratica uma atividade física regular, em alguns casos específicos, você pode, se você estiver sem um aparelho fixo, você também vai precisar usar um protetor bucal numa situação específica. Em algumas situações não tem como você usar o protetor bucal, então acredito que seria onde você estava tentando chegar aí na... Exatamente. Essa situação específica. Perfeito, obrigado. Assim, e eu acho que essas são, de fato, assim, as grandes vantagens que o paciente que usa um alinhador acaba tendo, assim, e dentro dessa questão da autoestética, pelos meus anos de clínica e pelo tempo de trabalho e tudo mais, assim, eu fui sempre questionado, assim, por muitas pessoas que, como eu disse, já tinham se submetido a um tratamento ortodôntico convencional lá na sua adolescência e tudo, e hoje era uma médica, um advogado, um empresário, assim, lá na faixa dos seus 40, 50 e poucos anos, e que, por esse tratamento não ter atingido todos os seus princípios, a sua realização não foi tão completa assim, o paciente queria se submeter lá atrás, 5, 10 anos atrás, a um novo tratamento, e esbarrava exatamente naquela história de que, doutor, mas eu não quero mais ficar com uma cara de juvenil, eu não quero mais voltar a ser adolescente, não tem, assim. Então esses pacientes, assim, são, assim, extremamente beneficiados com os alinhadores. Eu acho que você falou uma coisa bem interessante, né? Acho que é muito individual, acho que isso é muito individual de cada pessoa, de cada paciente. Então, importante saber que os aparelhos fixos, sim, eles são o padrão ouro, e sempre foram o padrão ouro, né? Os aparelhos fixos estéticos de Safira continuam sendo o nosso padrão ouro, porque eles vão nos trazer previsibilidade, eles vão trazer mês a mês cada situação específica que a gente precisa resolver, a gente pode estar sempre individualizando a cada resposta que a gente esperaria acontecer, a gente pode fazer coisas para aumentar a velocidade específica desses movimentos e aí ter uma resposta mais interessante. Mas aonde eu quero chegar com isso é que tanto um aparelho quanto o outro, quando bem conduzidos, você vai ter sucesso. Então ele é uma vantagem, sim, nesse sentido, mas o estético, que nós usamos por mais de década, né, ele ainda é a maioria, né, dos nossos tratamentos. Os nossos pacientes são super felizes e contentes com a estética que a gente alcança, até porque a gente não trabalha com materiais e aparelhos de qualidade altíssima, e inclusive o arco e todo o resto dos componentes a gente trabalha com eles super estéticos e trabalhamos com profissionais que sempre mantêm aquilo super limpo, organizado, e
você tem sim uma estética maravilhosa, assim como você chega nos alinhadores. Acho que é importante, assim, o que você disse, assim, não é porque nós estamos discutindo mais um tipo de aparelho que está agregado e que a gente tem feito com bastante expertise aqui no consultório, que nós abrimos mão, nós não trocamos, assim, nós não trocamos nada daquilo que a gente fazia e que sempre foi uma marca registrada da CSOR, que são tratamentos e aparelhos super eficientes, super resolutivos, entendeu? Nós apenas agregamos uma nova tecnologia que serve, como eu disse, para um tipo específico de maloclusão e para um tipo de paciente que tem a sua exigência pessoal num nível que pode ser satisfeito por esse tipo de aparelho. Perfeito. Continuamos buscando os tratamentos de opção ouro, assim, de excelência, os excelentes resultados. Não abrimos mão, a nossa formação, o nosso consultório pode ser considerado assim como o clássico dos clássicos, então, e deve continuar com essa visão, assim, só tendo mais algum dispositivo para ofertar para o nosso paciente. Bom, já entrando, aqui chegou mais uma pergunta pela internet, tá? Bom, nós temos 10 minutos, ainda só temos mais 10 minutos, então temos mais algumas perguntas aqui, eu vou respondendo algumas e vamos acelerar um pouquinho esse final. Essa pergunta acho que já vem de encontro com o que a gente vinha falando, né? Nos perguntaram sobre o assunto de prognatismo e retrognatismo, né? Então os pacientes que têm a mandíbula muito para frente ou muito para trás, né? O que vocês pensam sobre o preparo pré-cirúrgico com os alinhadores? Eu acho que a gente respondeu parcialmente já essa pergunta, né? E com certeza o Dr. Vladimir vai concordar comigo. O padrão ouro, já que nós estamos falando em padrão ouro, o que seria o mais indicado sim é um aparelho fixo para conduzir esse tipo de tratamento. Então, nós sempre temos opções às vezes, de tratamento e com certeza no momento desse nós entraríamos com a aparelhagem fixa no primeiro momento e qualquer outro acessório necessário. E a gente ofertaria o alinhador, de repente, para movimentações de finalização após a cirurgia. Como eu tinha explicado, a gente tem 2 momentos ortodônticos. O primeiro pré-cirúrgico, faz a cirurgia e depois você volta para a odontia. Então, poderia ter esse misto, ou também no começo e depois mudar. Mas somente os alinhadores eu acho que ainda é algo, apesar que eu falei que muitos colegas já vêm preparando e fazendo isso. Eu posso complementar? Só eu acho importante acabar o raciocínio, eu acho que muito importante nisso, eu posso dizer aqui pelo consultório, nós temos uma experiência muito grande com casos ortocirúrgicos, herdei aqui do Dr. Vladimir essas indicações de muitos casos ortocirúrgicos, então assim, acho que nós temos uma boa experiência em preparos e casos assim para poder continuar firme com as nossas crenças e o que a gente acredita, até porque tecnicamente, só para entenderem um pouco do que é um preparo cirúrgico, você precisa colocar os dentes numa posição que depois eles vão encaixar depois da cirurgia. Então, muitas vezes você precisa fazer pequenas adaptações, digitalizações que pode ser que não ocorram com o alinhador naquele momento e você teria que gerar uma expectativa de pedir mais e às vezes você perde um momento cirúrgico que era o que o paciente estava esperando e vem frustrações que não estavam dentro da programação. Com o fixo a gente consegue ter mais previsibilidade e correr atrás disso e resolver de certa maneira. Quer fazer um complemento rápido dessa? Na verdade você complementou o que eu ia aqui, então perfeito. Está fechado. Maravilha. Sim, temos a pergunta aqui, né? Tem a mordida cruzada, o alinhador pode vir auxiliar no tratamento? Essa pergunta, já indo direto ao ponto, acho que já foi respondida, mas assim, você tem que saber por que você tem mordida cruzada. Se for a mordida cruzada posterior, por exemplo, se isso é dentário ou se isso é esquelético. Se isso é esquelético, obviamente você vai ter que fazer um procedimento mais complexo. Você não vai ter esse poder e uma estabilidade depois da correção se você não trabalhar com alinhadores. Agora, se for dentário, então você tiver que mexer com inclinações de dentes e tiver dentro das limitações que você pode trabalhar, eu acho que aí estaria a indicação, certo?
Outra pergunta do Dr. Vladimir: o que devo avaliar na hora de escolher o ortodontista para realizar o meu tratamento? Muito bem. Tá. Eu acho que, como eu disse de alguma maneira aí, em alguma resposta aí para trás, que continua sendo imprescindível a formação desse profissional. Quanto mais bem formado, quanto mais clássico e científico ele for, daqueles profissionais que não navegam e não mudam a cada vento, que passam a adotar condutas que já não são mais as mesmas. Então, um bom profissional é aquele que tem uma formação sólida, uma base científica muito firme e que se pauta por aquilo. Ele vai incorporando as mudanças e as novas tecnologias assim que elas realmente se revelem eficientes e capazes de melhorar aquilo que ele vinha fazendo. Obviamente que tem que ser um profissional ético, com uma moral e uma conduta profissional que o faz ser classificado pelos seus colegas como um profissional confiável, entendeu? E é engraçado, mas não importa o lugar onde o profissional atue, com o passar dos anos, esse conceito dele ser ou não ser um profissional sério, confiável, acaba se sedimentando dentro da sociedade. Então, ao escolher um profissional, procure se informar com colegas, com outros pacientes e tudo mais, sobre realmente o tipo de profissional, a conduta e a postura desse profissional, e se esse profissional é daqueles que briga pelo sucesso e pela busca sempre do melhor resultado pelos pacientes. É com esse profissional que você terá todas as condições de discutir as vantagens, as desvantagens, as indicações e contraindicações do aparelho A, B, C ou D. Baseado nesse alicerce, nessa base que esse profissional tem, você estará apto a tomar a decisão pelo melhor tratamento que o seu caso merece. No caso, vamos ser mais específico até dos alinhadores, né? Hoje todo mundo conhece alguém que tem um amigo, um colega que eventualmente faz alinhadores, né? E acho que o mais importante de tudo isso é exatamente a indicação profissional de algum colega ou você ter um mínimo de informação para poder julgar e não só ver toda aquela parte maravilhosa, linda que é o scanner e toda a tecnologia envolvida, né? Essa parte fica muito fácil de você mergulhar de cabeça sem ter certeza de que você vai ter um bom resultado, de que você vai estar sendo bem cuidado, bem assistido pelo profissional que está mais preocupado contigo, com o teu resultado, do teu tratamento e com o que ele pode te oferecer em situações, muito mais do que só oferecer mais um tipo de tratamento, de aparelho. E para finalizar aqui, dentro do que já tínhamos enviado, Dr. Bruno, vem uma pergunta relacionada a tempo. Por quanto tempo terei que usar um alinhador? Isso já é pré-definido, depende de cada caso. Como que funciona esse quase que um mito hoje, que a gente tem observado pacientes relatando que lhe foi proposto um tempo de tratamento assim, absolutamente fora de qualquer norma científica e tudo mais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade é super simples, né? Independente do tipo de aparelho que determina, de certa maneira, o tempo de tratamento, é a biologia dos dentes, né? E a mecânica e a movimentação que vai ser aplicada. Em algumas situações específicas, sim, o alinhador ele vai ser super, como eu posso dizer, incisivo, ele vai ser super específico, né? Então, quem você falou numa situação que você não quer movimentar dentes posteriores, você pode trabalhar só com dentes anteriores e ele acaba sendo, sim, um caso de um tratamento rápido, né? Você não vai ter outras forças.
mas não, ele pode se alongar muito. Então ele pode ser um caso de 6 meses de tratamento, sim, mas é muito raro, é muito difícil. Normalmente ele vai levar 1 ano de tratamento, vai levar um pouco mais, até 2 anos, dependendo da complexidade, e algumas vezes ele leva menos tempo do que o tratamento ortodôntico fixo, porque ele pode sim fazer algumas mutações juntas ao mesmo tempo. Mas claro, se ele passar por todos aqueles pré-requisitos que a gente já tinha conversado anteriormente. Perfeito? Bom, acho que está encerrando a nossa live. Gostaria de agradecer a todos aqui pela presença e espero que vocês estejam numa próxima aí. Obrigado pelas perguntas que todos enviaram e por estarem assistindo a gente agora à noite. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.